Glória a Deus. João, capítulo 18. João, capítulo 18, versículo 15. Abra comigo. Quem tiver aí, é o Marlan que está aí. Fica bem ligado, meu mano. A gente vai passear bastante hoje em alguns versículos para a edificação da nossa fé. Amém? Quantos acharam aí? Digam amém. Amém. João, capítulo 18, no versículo 15. E o título dessa mensagem é A Restauração de Pedro. Amém? Da vida desse grande apóstolo. E é muito importante, irmão, que você esteja atento ao que esteja sendo falado, o que está sendo falado, porque tem palavras que nós não podemos perder, tem palavra que nós não podemos estar distraídos, tem palavra que nós não podemos estar dormindo. Aliás, Pedro foi um dos que estava dormindo lá quando Jesus vai orar, né? Quando ele está profundamente angustiado antes da cruz, antes de antes de se entregar aos soldados, ele está ali e ele fala assim para os discípulos, principalmente a Pedro. Está lá Tiago e João também. E ele fala assim, olha, vigiem comigo. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne, não está e nunca vai estar. Então vigiem comigo aí em oração. E ele sai. E aí, eu já falei isso aqui num culto, no nosso tempo de oração que nós temos aqui. Vamos ter esse mês também, tá? Fique ligado aí nas nossas redes sociais. A gente vai estar falando aí sobre o dia do tempo de oração. Falei isso aqui. Ele sai e ele volta e os discípulos estão o quê? Dormindo. E aí ele dá uma bronca. Ele olha, vocês não conseguiram vigiar nenhuma hora comigo. Acordem. Irmãos, olha aqui para mim. Geralmente a gente dorme diante das palavras que Jesus tem liberado para a gente, porque a gente não tem noção do que vai acontecer adiante. E Jesus, a todo tempo, ele só está querendo abrir os meus e os seus olhos para o próximo passo da sua vida. Preste atenção nisso. Eles não sabiam que agora, há pouquinho tempo ali, iam chegar mais de 100 homens armados, iriam encurralar eles ali, e ia pegar aquele que eles achavam que é o rei, vai reinar aqui entre a gente. Tinha uma ideia diferente do que era realmente o reino dos céus, o reino desse Jesus. E por isso estavam distraídos. Jesus falando, ei, vigie e ore, porque você não sabe, mas é chegado o tempo. E quantas são as situações, as palavras, os cultos, os louvores, os irmãos, as mensagens de WhatsApp que chegam para você querendo te alertar de algo que vai acontecer, e nós voltamos a dormir, porque Jesus sai dali depois dessa bronca, vai orar, e Jesus volta a segunda vez e os discípulos estão dormindo. Mais uma bronca. Jesus sai a terceira vez, e quando Jesus volta pela terceira vez, os discípulos estão dormindo. Quantas palavras chegaram até a minha e até a sua vida e que nós, infelizmente, continuamos dormindo? Quantas foram as palavras que iriam evitar muitas coisas na minha e na sua vida, muitas coisas que nós não queríamos receber, não queríamos colher, mas por não estarmos atentos às palavras de Jesus, acabamos sofrendo consequências da qual nós não queríamos sofrer. Mas essa noite Jesus está falando para você, acorda quanto às minhas palavras, porque eu também não quero que você sofra consequências ruins do teu tempo de distração, do teu tempo de sono espiritual. Ele está liberando uma palavra, irmão, e é para que você se ligue para o que vai acontecer um pouquinho mais na frente da sua vida. Com esses discípulos era logo na frente, porque era ali na mesma hora, era na mesma madrugada, iria acontecer. E por não estar preparado,
Pedro, esse que nós estamos falando dele, ele vai querer resolver na força do braço dele, ele vai desembainhar uma espada, ele vai cortar a orelha de Malco, o soldado, não percebendo que eles não poderiam pegar Jesus. A palavra diz que Jesus se entregou em amor a mim e a você, para que se cumprisse a palavra do Pai, para que o nome do Pai fosse glorificado. Tem palavra sendo liberada nessa noite na sua vida, para que o nome do Pai seja glorificado através de você. Aleluia. Tem palavra na noite de hoje sendo liberada sobre você, para que se cumpra promessas que foram estabelecidas na sua casa, na sua família, na sua vida. Então não durma, então não se distraia quanto ao que Jesus está liberando nesse ambiente. Aleluia. Quantos estão aí acordados? Com os olhos bem abertos, bem atentos àquilo que ele vai falar. Não se entregue, irmão. Aqui, uma primeira palavra para você: não se entregue ao cansaço. Os discípulos estavam muito cansados, por isso eles dormiram. Sabe quando eu pensei nessa palavra? Quando eu fui ministrar num Amós, lá em Friburgo. E eu saí de Cabo Frio, e geralmente a gente dorme lá. Mas nessa noite a gente falou, não, vamos fazer um bate-volta. Tava eu, minha esposa, o pastor Weberson e a esposa dele. E aí, não, a gente vai rapidinho em volta, é tranquilo. E na volta, irmão, naquela serra ali, como é que é o nome daquela serra? A gente não veio por aqui não, tem uma serra lá. Irmão, eu fui tomado de um sono, de um cansaço, eu estava o dia inteiro nessa pegada. E a situação que não é só aqui física, que é espiritual também. E eu voltei ali assim, teve uma hora que nós começamos a sofrer ali um ataque espiritual no meio da serra. E aí eu não vou entrar nesse detalhe, tem gente que crê, tem gente que não crê e tal. Enfim, nós sofremos isso com coisas visíveis e espirituais. Dentro do carro, na frente do carro, na estrada. E a gente começou. Você acredita que no meio desse ataque, a gente vendo coisa espiritual realmente na nossa frente, tentando nos tocar, tentando vir assim no carro. Diante disso, você acredita que eu dormi? De tão cansado que eu estava. Eu estava muito cansado aí. Eu falei, olha, o Vebinho estava, ei, xarabaralá, em nome de Jesus. Vebinho estava gritando e expulsando e tal. Eu falei, Vebinho, eu estou muito cansado, eu sou guardado pelo Senhor. Eles são feios pra caramba. Eu estou até um pouquinho assustado, mas eu estou mais com sono do que assustado. Eu creio que o Senhor me guarda. Eu estou na destra dele que é poderosa. Eu vou dormir. Deixa essa demoniada aí tentar qualquer coisa. E dormir, irmão. Aí quando eu acordei, eu falei assim, mas uma situação dessa tão diferente, eu dormi. Aí eu imaginei eles. Eu falei, esses discípulos estavam andando o dia inteiro, era uma pressão que eles estavam sofrendo, estavam muito cansados, porque a gente fala assim, mas era Jesus falando, e como é que eles dormiram? Mas a gente não sabe qual era o cansaço, a gente não sabe a pressão que eles sofriam no momento. E nesse dia eu falei assim, talvez eu seria um desses que estaria dormindo. Pode ser. Por isso eu falo para você nessa noite, não se entregue ao cansaço, irmão. Ei, não se entregue ao cansaço. Permaneça firme na palavra que Deus está te dando. Permaneça firme na palavra que Ele te direcionou. Não se entregue ao cansaço. E cansaço aí pode também ser interpretado com ceder às tentações da carne. Amém? O sono, o que a carne pede, o que o nosso corpo pede, e a gente não consegue lutar contra. Ele está falando, não se entregue. Tem palavra de poder e de força que te colocam de pé diante do cansaço. Aleluia. Diz assim, versículo 15. Estão aí comigo? 18, 15. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo aqui era João.
E este discípulo era desconhecido do sumo sacerdote, e entrou Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou com a porteira, levando Pedro para dentro. Só para contextualizar você aqui, isso aqui é depois disso tudo que nós já falamos aqui. Jesus já foi pego lá, eles já levaram Jesus, e aí quando eles foram pegos lá, Pedro e João vão atrás para ver aonde que eles estão levando Jesus. E aí chega lá na porta, parece que João era conhecido, porque ele pôde entrar, mas Pedro não. Então ele pede uma porteira para que entrasse no primeiro pátio. E aí essa mulher deixa com que Pedro entre, né? E fala assim, então a porteira, versículo 17, então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos desse homem? E ele disse assim, Pedro, não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas. Guarde isso aí, irmão. Tinham feito brasas. Tá assim na sua versão também? Ou tá fogueira? É isso. E se esquentavam ali porque fazia frio. E com eles estava Pedro se esquentando também. Guarde isso também. Junto com aqueles que estavam ali fora, Pedro então se junta a eles e está ali se esquentando com eles também. Versículo 25. E Simão Pedro estava ali e se esquentava. E disseram, pois, não és tu também dos seus discípulos? Pergunta para Pedro. E ele negou e disse, não sou. E em algumas outras lugares aí nós vamos ver Pedro, a Bíblia diz, praguejando contra esses irmãos. Você que não sabe o que é praguejar, é xingar. Pedro já estava mandando lá, né? Já estava assim, nesse nível com esses irmãos. Negando Jesus, então, aqui, a segunda vez, versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, aquela que eu disse lá, não, ele fala assim, não te vi no horto com ele? E aqui vai se apresentar a ocasião da terceira negação de Pedro, no versículo 27, que Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças aqui nessa noite, Pai. Pedimos por misericórdia, Pai, que o Senhor nos traga entendimento sobre essa palavra, de tudo que o Senhor tem para ministrar para nós nessa noite, Pai. Nós declaramos aqui céus abertos, manifestar grandioso, glorioso da tua unção, do teu poder, da tua palavra, do teu ensinamento, de tudo aquilo que vem edificar a nossa fé, Pai. Não permita, Pai, que nada venha roubar sementes que estão sendo lançadas do teu trono nessa noite, para o meu coração, para o coração dos meus irmãos aqui nesse ambiente, nesse lugar. Seja tudo para a honra, glória do seu santo e poderoso nome. A igreja diz amém. Glória a Deus, irmãos. Aqui começa um caminho, depois de tudo que nós falamos, que já está acontecendo na vida desse apóstolo e desse irmão, começa esse caminho aqui de negação ao próprio Jesus, aquele que ele chamou de Senhor, aquele que ele se derramou em adoração. Agora ele está diante de todos, negando a esse Senhor. E aqui ele vai nos deixar claro sobre a passagem, quando ele fala Pedro negou a terceira vez e cantou o galo, o cumprimento da predição de Jesus lá em Lucas 22, no versículo 34. Você não precisa abrir, eu vou ler para você, porque antes disso Jesus falou assim, digo-te, Pedro, eles estão lá, está tendo uma contenda, Jesus está falando sobre o reino, e antes disso Jesus vai falar assim, olha, Satanás pediu para peneirar a sua carne, ou alguns aí, para cirandar como trigo, e ele fala assim, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmão, imagina você andando com Jesus o tempo todo. Quem anda com Jesus aí? Amém?
Eles estão ali, Jesus, ele está vendo um milagre, e ele está recebendo de palavras, e ele é alguém que está servindo ao Senhor, está ali o tempo todo. E aí Jesus, num certo momento, vira para você e fala assim: olha, Satanás pediu para te peneirar. E você vai pensar: tô tranquilo, igual eu lá no carro, tô com Jesus. Só que tem um silêncio ali, né, nessa conversa. E Jesus, ele vai falar assim, imagina esse silêncio, irmão. E Jesus vai falar assim: mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. O que ele quer dizer com isso? Vai acontecer. Mas Jesus, eu não estou contigo, eu não te sirvo, eu não tenho o meu tempo de devocional, não canto louvores, eu não tenho uma vida de oração. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele deixou por certo também de que em todas elas, nele, nós vamos ser mais do que vencedores. Ele deixou por certo também que em meio a essas aflições, nós encontramos esperança e força naquele que vive e reina. Ele deixou por certo também que em meio a tempos de pandemia, ele habitará esse Espírito Santo que é o Consolador, e nós podemos passar por lutas sim, mas não teremos a nossa paz que excede o entendimento roubada de dentro de nós. Teremos a paz que excede todo o entendimento. Como que esse irmão está passando por essa luta e ele consegue estar com esse semblante tranquilo? Como que ele consegue pregar? Como ele consegue ainda falar desse Jesus? Como ele consegue cantar louvores? É porque nele tem a paz que excede o entendimento. Você não vai entender mesmo, porque é o Espírito Santo de Deus habitando nele. É isso que acontece. E aí ele diz: olha, a permissão foi concedida, né? Porque, olha, eu roguei o Pai para que a sua fé não desfaleça. Irmãos, no meio dos nossos erros, das nossas negações, no meio das situações que acontecem, que nos levam para um lugar que nós jamais pensaríamos chegar, o que mais interessa é que a nossa fé não desfaleça. É por isso que Jesus falou, ele não falou, eu vou te proteger, eu vou impedir que isso aconteça. Não, Jesus falou, eu já pedi ao Pai que no meio dessa situação, a sua fé esteja inabalável. Por quê? Porque a fé é o escudo contra todo dardo de seta inflamada do maligno, essa é a palavra. Para que você tenha, nesse momento, proteção que vem de mim, para continuar rompendo, mesmo nos momentos de negação, de aflição, em que a sua própria carne vai te levar para um lugar que você não quer, para que você não desfaleça, não morra de vez. É o que ele está dizendo, amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Aí ele vai dizer, mas eu roguei para que a sua fé não desfaleça. E o pior vem agora, irmão. Quando ele fala no versículo 32 desse capítulo 22 de Lucas, ele vai dizer assim: e tu, falando para Pedro, no meio de todo mundo. Hoje ninguém pode falar nada com ninguém, né? Que já tem falou comigo e tal. Ele está no meio de todo mundo e fala assim para Pedro, que rogou pela fé, e fala assim: e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Irmão, já pensou? Jesus, eu aqui me achando o pastor, né? Jesus chega aqui no meio de você e fala: Jefferson, e você, quando você se converter? Que isso, Jesus, mas eu estou pregando aqui para os irmãos, eu estou andando com vocês já tem um tempo, porque todo mundo tem a ideia do Jesus, só aquele Jesus que cura, né? Aquele Jesus que cura, aqui é uma cura também, amém? Daquele Jesus que coloca a mão no cego e ele começa a enxergar, e tal, né? Aí quando a gente fala de alguém assim, imagina se alguém fizesse isso aqui hoje, irmão. Tá endemoniado. Jesus não, no meio de todos ele fala para Pedro assim: quando tu te converteres. É claro que aqui ele não está falando, irmão, de um novo nascimento. Vai acontecer um novo nascimento de novo na vida de Paulo, na vida de Pedro. Não,
ele está querendo chegar num caminho de que Pedro vai passar por situações que vai mudar a confiança e a dependência dele no Senhor. Ele vai caminhar diferente, o quanto no quesito confiança e dependência do Senhor. E ele vai parar de confiar em si mesmo e na força do seu próprio braço. Ele vai parar de confiar no que ele recebeu de talento, no que ele pode e não pode fazer. Ele vai passar por situações em que agora o coração dele vai estar todo entregue naquilo que o Senhor pode fazer nele e através dele. Quando tu te converteres, quando tu mudar isso aí, ele está falando, quando isso aí for mudado dentro de você, conta aos teus irmãos. E Pedro disse assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até para a prisão e para a morte. O que aconteceu? O que aconteceu quando nós lemos a primeira palavra? Pedro negou. Só que antes ele estava falando aqui para Jesus: não, ei, eu sou o bichão mesmo, estou pronto para qualquer coisa, eu estou pronto para enfrentar junto contigo, Jesus, eu estou pronto para ir, ele vai dizer, para a prisão e para a morte. E Jesus olha no rosto dele e diz assim no versículo 34, Pedro, que não cantará o galo hoje antes de 3 vezes negues que me conhece. Ou em algumas traduções aí, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E disse: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje. Aqui ele vai continuar falando para os discípulos, nessa parte mais na frente. Irmão, não é sobre o quanto que nós achamos que nós podemos suportar, não é sobre o quanto nós achamos que somos fortes, não é sobre o quanto nós achamos que podemos fazer e que temos força e que estamos preparados. É sobre confiar na força que vem do Senhor, que nos levanta diante das nossas próprias fraquezas e debilidades. Só você sabe as suas fraquezas e as suas debilidades. Talvez a sua esposa, talvez alguém que está um pouquinho mais perto de você. Agora só você e Deus sabe das suas fraquezas. Só você e Deus sabe do quanto você recebeu palavras, como nós falamos aqui, e continuamos dormindo. Quanto aquilo que Ele já estabeleceu e já deixou pronto para as nossas vidas. Só eu e você sabemos quando nós estamos diante de situações que quebramos princípios dele, que sabemos que isso vai gerar morte espiritual em nós. E mesmo assim, nós já tínhamos uma verdade, já tínhamos uma palavra. E mesmo assim, chegamos em momentos que estamos diante do povo e vamos falar: eu não conheço esse Jesus. Isso só continua acontecendo nos dias de hoje, toda vez que nós quebramos um princípio com o Senhor, toda vez que nós tocamos no que não é para tocar, toda vez que nós falamos o que não é para falar, toda vez que nós fazemos o que não é para fazer, que nós sabemos que não é para fazer, nós continuamos como Pedro, gritando diante de todo mundo: eu não conheço esse Jesus. É a mesma coisa. E a quebra dessa aliança, irmão, vai gerar morte em mim e em você. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos tristes. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos com como Jesus falou ali, com uma angústia profunda no nosso interior. Tem morte acontecendo dentro de nós. Sabe o que acontece? Você, Gênesis capítulo 2, você foi gerado para vida. Como, pastor? É porque Jesus, quando te fez do barro, Ele soprou o fôlego de vida dentro de mim e de você. Só que o homem tocou no que não era para tocar. Você pode fazer tudo nesse jardim, mas olha aquela árvore ali do meio. E iludibriado por Satanás, ele toca no que não é para tocar. E isso gera o quê? Gera morte. Como assim? Porque nós não éramos para morrer. Mas aí ele vai dizer assim: agora
O homem que recebia tudo da terra não precisava trabalhar, agora você vai ter que trabalhar. Meu irmão, olha aqui para mim. Qual que é uma das maiores aflições nossas? A correria. O que ocupa? O que deixa as pessoas angustiadas, nervosas, ansiosas? O que deixa? Tem que agora plantar para comer. Sabe por que deixa a gente tão ansioso? Muda tanto assim o nosso interior? Porque é resultado de queda, de erro, de morte. É isso. É a correria que a gente vive, e quando a gente vê, a gente está fadigado, tendo piripaque, passando mal, até que o médico fala, agora você tem que parar de vez. Acabou a correria. Tá rindo de mim porque eu tive um piripaque essa semana, não. Minha esposa está rindo. É isso. É porque a raiz vem daí. Então foi gerado morte. E a mulher? A mulher agora vai ter as dores de parto. Tudo consequência da queda do homem. Amém? Vai ter o ciclo menstrual. Vai sofrer. E a serpente? O que ele fala para Satanás? O que ele fala? Você vai o quê? Vai rastejar. Você vai rastejar e viver de quê? Do pó da terra, de comer o pó da terra. Agora olha aqui para mim, é muito importante isso. Ei, olha aqui para mim. Deus te formou de quê mesmo? E Satanás vai viver de quê? Você nunca pensou nisso não? Já pensou nisso? Já pensou? Você veio do pó da terra, Satanás vai viver de comer o pó da terra. Que isso, Jefferson? Então Deus deu um benefício para Satanás? Não. Porque pó da terra é o seu estado morto. Quando que eu estou morto? Quando quebramos princípios com Jesus. É nesse momento que ele tem legalidade para entrar na sua vida, na sua mente, na sua família, na sua vida financeira, na sua casa, no seu ministério. É no momento que a aliança com Jesus é quebrada. Nós abrimos portas, brechas, para que agora ele haja na sua vida. E agora ele está comendo o pó da terra, porque agora o meu estado, o seu estado nesse erro é um estado morto espiritualmente. Esse é o momento que a igreja diz amém. Amém triste, né, gente? Mas não precisa ter essa tristeza. Sabe por quê? Porque até em momentos de negação, esse é o Jesus que não nos abandona em barcos sozinhos. Por isso que o título da mensagem não é restauração, a restauração de Pedro, não é a morte de Pedro. Porque até na minha negação, na sua negação, a misericórdia é tão grande do Senhor, cara. Quantas vezes você errou, Marcelinho? Quantas vezes eu errei? Quantas vezes você disse não? Quantas vezes você tocou no que não era para tocar? Quantas vezes você pegou caminhos errados? Quantas vezes você ficou dormindo diante de palavras do Senhor para você e para sua família? E quantas vezes você viu esse Jesus ainda estendendo a mão para você? Não merecia nada. Por quê? Porque você não era inocente, você sabia que estava errando. Você sabia, cara. E Ele, na sua misericórdia sem fim, Ele ainda envia uma pessoa para falar do amor dEle. Ele ainda envia um irmão para te dar um abraço. Quando não tem ninguém, e no nosso quarto Ele vai lá e o Espírito Santo nos constrange em amor e arranca de nós lágrimas de arrependimento e de querer de novo estar nessa presença maravilhosa.
Aí, na história que nós lemos e está acontecendo essa negação, vai passar depois disso, dele estar negando ali, eles vão entregar Jesus a Pilatos. Aí vai ter aquela história com Barrabás. Vão preferir crucificar o ladrão. Vai gritar, crucifica Jesus. E aí vão crucificar Jesus. Jesus vai sofrer o que nós merecíamos sofrer. E aí ele vai morrer. E a pior dor, a separação do Pai, ele vai sofrer no meu e no seu lugar. Mas também ele vai ressuscitar. Mas também através disso ele vai dar a possibilidade da nossa reconciliação com o Pai. E mais para frente um pouquinho, agora ele ressurreto, nós passamos alguns capítulos, lá no capítulo 21, ele começa a aparecer ressurreto para alguns dos discípulos. E na terceira aparição para esses discípulos, quem está lá? Quem? Pedro. Tem 6 discípulos. 4 estavam em outro lugar que a gente não sabe onde estava, mas tem 6 discípulos que estão no capítulo 21 de João. E ele vai até dizer quem são aqui: Simão, Pedro, Tomé, Natanael. Vai dizer aqui sobre esses discípulos. Lá no versículo 3 ele vai falar assim para Pedro. Disse-lhe Simão Pedro. Pedro vai dizer assim: vou pescar. Dizem-lhe eles, também os discípulos estão dizendo, também nós vamos contigo. Subiram logo no barco, e naquela noite eles não pegaram, não apanharam nada. Por que, pastor, que eles não pegaram nada ali? Por que não aconteceu nada naquela noite? Irmãos, sempre quando nós queremos traçar do nosso jeito, na nossa força, o nosso destino, todo o fruto disso não vai dar em nada. Ou vai dar numa consequência ao qual nós falamos no início, nós não gostaríamos de colher. Tudo. Perceba comigo uma coisa. Versículo 3. Pedro fala, vou voltar, eu vou pescar. Eu vou para a pesca. Você sabe aonde que Pedro estava quando Jesus o encontrou? Sabe? Quem sabe? Levanta a mão aí. Aonde? Pescando. Era um empreendedor da pesca. Tinha isso como seu negócio. E na verdade eles estavam aqui atrás de sustento para a família. Não era uma pesca igual a gente sai aí, né? Vamos ali pescar recreativa. Não, era sustento. Era o negócio dele. E Pedro fala, eu vou voltar para lá. Agora olha só, aonde Jesus encontrou Pedro e fez de Pedro um pescador de alma. Lá. Sabe o que ele está falando com isso? Ele está dizendo assim, ei, deu tudo errado. Sabe, eu tentei do meu jeito aí, eu quebrei aliança, eu quebrei princípio e deu tudo errado. Eu acabei no meio de um monte de gente negando o meu Senhor. O cara que eu falei, eu vou para a morte com você, eu vou enfrentar tudo com você. Eu não me reconheço mais como cristão. Aliás, eu não sou mais. Eu não sou mais cristão. A verdade é essa. Sabe o seguinte? Vou voltar para a pesca. Sabe por quê? Voltar para a pesca é voltar para o lugar aonde eu ainda não tinha começado a caminhada com Jesus. Era voltar para o meu estado original, sem Jesus. Porque a negação, o nosso sono diante das palavras de Jesus vai gerar negação. Gerou negação em Pedro. E essa negação vai nos distanciar da presença de Jesus. Vai nos levar para longe do que Jesus colocou como verdades na nossa vida, como promessas na nossa vida, como propósitos nas nossas vidas. Vai nos levar para lá. E nós vamos querer voltar ao estado original. Pode ver, olha aqui para mim. Eu não gosto dessa palavra desviado. Alguns falam assim. Mas pode ver que quando nós vamos vindo nesse processo que Pedro está vindo de negação, nós temos a tendência de sempre pararmos no nosso estado original. Já viu isso?
ou pode ter acontecido com você, ou você viu alguém acontecendo com alguém. Você lembra disso? Era um beberrão, voltou a beber. Era um prostituto, voltou à prostituição. Sempre é o estado original do que era sem Jesus. E o que Pedro está fazendo é exatamente isso. Ele está voltando àquele estado sem Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele volta a esse estado aqui, e muitos voltam a esse estado, porque não conseguem, diante dos seus erros, se perdoarem. Você precisa se perdoar. Vou repetir. Diante dos seus erros, diante de coisas que você fez que envergonharam o nome do Senhor, na sua casa, na sua família, em algumas atitudes, ou apenas diante do Senhor mesmo, apenas entre aspas, você precisa se perdoar. Se Jesus te perdoou, se o arrependimento foi verdadeiro, não há mais condenação sobre a sua vida. Quem está acusando e querendo que você volte ao estado original não, né, gente? Que original é com Jesus mesmo. Que você volte ao estado que você estava sem Jesus é Satanás, irmão. Deus não está apontando você, o único que aponta é Satanás. Deus está com a mão estendida para te tirar desse lugar. Essa é a verdade. Então, se perdoe. Você precisa se perdoar. Essa decepção consigo mesmo, ela quer te tirar de lugares que Jesus preparou para você, irmão. Não permita isso. Que Jesus preparou para sua família. Não permita, se perdoe. Amém? A pesca era uma necessidade para eles e eles estão ali, como eu falei, não era um modo recreativo. E, irmão, eu queria que você se atentasse numa coisa. Você que tem, e que Deus te deu um ministério, você sabe o que você tem nesse Senhor, o que você busca nesse Senhor e o que Ele já te revelou de que você vai ser ou é poderosamente nesse poder que opera através de você. Preste atenção aqui em mim. Pedro era um líder. Amém? E quando um líder toma atitudes, o que acontece? Pedro fala assim: vou voltar para a pesca. O que aconteceu? Os discípulos estavam lá. Então eu vou também. Vai subir no barco? Eu vou também. Vai para longe da praia? Eu vou também. Preste atenção nisso, irmão. Deus te deu um ministério. Você exerce algo poderoso para que o nome dele seja glorificado. Agora, conte todos os passos das suas atitudes, porque elas estão refletindo na vida de outras pessoas. E isso é muito sério, com aquilo que Deus colocou sobre você. Aleluia. Então tem pessoas que estão ali agindo através dele. Jeremias, no capítulo 23, coloca aí para mim, Marlan, 23, no versículo 1, acho que é o versículo 1, coloca aí. Vai falar sobre isso. A influência de um líder. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Aqui é exclusivamente para liderança, para governo, era para governantes, mas logo mais na frente a palavra vai falar diretamente para profetas também. Amém? Deus colocou algo poderoso sobre você, para que você conduza pessoas à presença dEle, e somente à presença dEle, para que você vença as suas dificuldades, a sua carnalidade, as suas negações, os seus traumas, e que na força do poder dEle operando através de você, você tenha atitudes que levem pessoas da sua família, da sua casa, ou aquelas que você nem conhece, a terem uma experiência grandiosa com o Senhor Jesus. Isso está sobre você. Não fuja disso. Não fique colocando isso para outras pessoas. Foi sobre você que Ele colocou. Aleluia. Deus está falando com algumas pessoas. Você falhou. Você pensa que era o cara e depois você viu que não. Você tentou agir aí na força do seu braço. A palavra que Ele está dando aqui é: não continue dessa forma, não continue na força do seu braço. Você, olha aqui para mim, você não precisa, irmão, minha irmã, meu irmão, ser forte o tempo todo. Tem alguém comigo? Era ali características dele.
o cara que vai para a guerra, o cara que é forte, o cara que... Não, comigo vai, e comigo acontece, comigo... Deus vai provocar situações para isso ser derrubado de você, porque se nós fazemos isso tudo, não é na nossa força, é na força do Senhor. Tem ensinamentos que ele está passando através dessa passagem, e aqui, na verdade, que nós temos a grande lição desse trecho. Jesus é o bom pastor que sempre vai atrás da ovelha perdida. Amém? Eu vou repetir isso. Pedro negou. Pedro andou junto e cometeu o pecado de negar na frente de todas aquelas pessoas, e ainda 3 vezes, e ainda xingando os outros, e ainda correndo daquilo que Jesus chamou ele para ser, se afastando de vez dessa promessa e desse propósito. Mas fala para alguém que está aí do seu lado: Jesus é o bom pastor que sempre vai atrás da ovelha perdida. Aqui nós encerramos, porque eu quero que você preste muita atenção nisso, irmãos. Ele fez tudo errado, fez. Eu também fiz. Pode ser que você também tenha feito muita coisa errada. Pode. Nós estivemos em lugares que não era para estar. Nós falamos o que não era para falar. É verdade. Pedro também fez isso. E depois disso, Jesus estava lá. Talvez, se você tivesse feito comigo, talvez eu não estaria lá. Mas Jesus é aquele que sempre vai estar lá. Aleluia! Mas como assim, Jesus? Eu falei não para você. Mas como assim, Jesus? Eu sabia que era certo fazer e eu não fiz. Como assim? Eu pequei. Eu estou sujo. Eu fiz o que é mal diante dos seus olhos, Senhor. O Senhor está aqui. Eu estou aqui, filho. Sabe por quê? Porque nada pode te separar do meu amor. Nem altura, profundidade. Nada. É por isso que eu não me afasto. Você está insistindo em se afastar de mim, mas eu não me afasto de você. O meu amor está sempre contigo. Ele está lá. Ele está lá de longe, acenando. Porque essa história aqui continua no versículo 4. Quando eles voltam, que eles não pegaram nada do jeito deles, na forma deles. E sendo já manhã, diz no versículo 4, Jesus ele se aproximou de uma praia. Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. O estado de negação, irmão, deixa a gente longe de Jesus e às vezes até a gente não o conhece mais. E os discípulos de longe não o conheceram. E, irmão, Jesus disse assim, olha isso aí, para o Pedro, para o vacilão, em alguns outros evangelhos, ali não está no que a gente leu, em alguns outros, vai dizer que Jesus passava e ele já estava todo espancado, ele segurando, levando ele para querer que Pilatos lá crucificasse. E tem um detalhe que diz assim: e Jesus fitou os olhos em Pedro e viu aquela cena de Pedro negando. Quando nós negamos a Jesus, Ele está vendo. Ele está com os olhos fitados. Quando nós escolhemos caminhos errados, Ele está vendo. Ele viu. E o que será que Pedro viu?
no olhar de Jesus. Porque você já se imaginou, você assim, naquele ato, quebrando a aliança com Jesus, com o seu Senhor, seu Salvador. Ele assim, chegar e te pegou na botija, com a boca na botija, como fala, né? Às vezes a gente está tão longe que a gente não crê mais, que a gente nem crê que Jesus está vendo aquele ato ali. Mas Ele está vendo. E se Ele aparecesse assim de forma física, o que você falaria para Ele? No momento que você está negando Jesus, Ele diante de você, o que você falaria? O que Pedro viu nos olhos de Jesus? O que você acha? Uma repreensão? Será que nos olhos de Jesus Pedro viu assim, que vacilão que Pedro é? Eu sabia que você ia fazer isso. E sabia mesmo, porque ele falou antes, né? Estou decepcionado com você, Pedro. Será que Pedro viu isso no olhar de Jesus? Bom, quando Jesus está à beira da praia e ali vai dizer que está a 90 metros e eles não estão enxergando direito, Jesus não fala: aí, hein, Pedro, acreditei em você, te dei maior moral, coloquei aqui para ser líder aqui do ministério, você me negou 3 vezes, hein? Que papelão, hein, Pedro? Não. Ali está escrito no versículo 5 que Jesus diz assim: filhos, filho, filha, filho meu, tem alguma coisa aí para a gente comer? Jesus fala logo da necessidade ao qual eles foram buscar, porque era suprimento, tirando a ansiedade do coração deles, porque mais um pouco na frente vai dizer: e Jesus estava com um braseiro aceso e tinha peixes ali. Ah, não tem nada? Não, Senhor, nós não pegamos nada. Então faz o seguinte, joga a rede para o outro lado. E era tanto peixe do outro lado que eles não conseguiam contar mais. A diferença de quando nós andamos sobre uma palavra de Jesus, nós vamos ter o que colher com fartura, irmão. Só que tem um final. E o final é que, se você acompanhar a história, é que João conhece que é Jesus. Ele olha e ele conhece, é Jesus. E ele fala para Pedro: Pedro, eu acho que é o mestre. Os barcos se juntam para levar a grande quantidade de peixe. Mas aquele vacilão ali do Pedro, ele agora é nesse momento que ele tem a sua vida restaurada. Porque não adianta Jesus acenar de longe para você e você não ir até Ele. Não adianta Ele colocar palavras sobre a sua vida e você não andar sobre essas palavras. Você vai se cansar e você vai virar à noite e não vai pegar nada, irmão. Essa é a verdade. Você vai se fadigar com as pressões e opressões da vida. Pedro ouve João e ele fala: cara, ele deve ter pensado: como que ele ainda me chama de filho, cara? Ele viu o que aconteceu. Ei, Jesus viu o que aconteceu com você, mas ele continua te chamando de filho. A reação de Pedro é levantar a túnica, porque ele estava, a Bíblia vai dizer nu, mas é uma parte dela que eles tiram assim para que não sujasse no momento da pesca, e ele levanta aquilo ali, e lá diz mar, mas é um lago, então ele
pula. Ele não espera que o barco chegue lá naqueles 90 metros. Pedro pula agora, levanta a sua túnica e sai correndo em direção a Jesus. Ele não espera aqueles barcos todos chegarem até a areia. Ele vai correndo na direção do mestre. Ele não sabia se ia receber uma exortação e se Jesus ia chegar ali e repreendê-lo. Mas o que ele não aguentava mais era viver fora da presença de Jesus, viver fora do propósito de Jesus para a vida dele. Ele vai correndo de encontro a ele. É o meu mestre. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que abraçá-lo. Eu tenho que estar com ele novamente. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que dizer o quanto eu amo. Lembra que eu pedi para você, na nossa primeira leitura, guardar a palavra braseiro? Quando se lembra? Logo lá no início, quando ele está negando, ele está no pátio e fala que ele está com amigos em frente. Amigos não, ele está com pessoas que estavam dentro, ele está ali no braseiro, porque eles se aqueciam do frio. Quantos lembram disso? Aí quando Jesus vai ter essa conversa com ele, Jesus coloca na frente dele um braseiro. E você sabe quantas vezes tem escrito no Novo Testamento a palavra braseiro? Quantas? 2 vezes. Essas são as únicas 2 vezes, sabe por quê? Quando nós nos arrependemos diante da palavra de Jesus, Ele vai trazer o mesmo ambiente para que não fique cicatriz nenhuma sobre a sua vida, para que não fique trauma nenhum na sua vida do dia que você errou. Ele está ali restaurando o ambiente, Ele está ali restaurando o coração, está ali restaurando a mente. Se for preciso, Ele usa até o mesmo ambiente para fazer isso, para dizer aquilo que você fez lá, aquele erro, ele caiu num mar de esquecimento dele, eu não me lembro mais, e nós temos uma história daqui para frente agora. Não se culpe mais por aquilo. Você se arrependeu. Ele usa isso. Ele usa o braseiro e ele pergunta: Pedro, conversa simples de Jesus. Você me ama? Só que a pergunta do ama dele é o amor filéu. É o amor. Jesus pergunta como o amor ágape, que é o amor incondicional. Você me ama, Pedro, ágape, incondicionalmente? E Pedro fala assim: Jesus, eu te amo, filéu, que é o amor fraternal. Não é o incondicional, é o amor de amigo. Jesus pergunta de novo, olhando para ele: Pedro, você me ama, ágape? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Então apacenta os meus cordeiros primeiro, que são, na linguagem, os novos convertidos. Aí a terceira vez, são 3 negações, e Jesus usa 3 perguntas para cada negação ser restaurada no poder do nome dele. Olha, ele pergunta a terceira vez: Pedro, você me ama? Agora Jesus reduz o amor, e Jesus fala exatamente como ele estava falando: você me ama, filéu, fraternalmente? E Pedro ali fica destruído. Agora, tem um ponto bom nisso. Tem um ponto bom dele falar assim: tu sabes de todas as coisas, mestre. É como se estivesse falando: não adianta eu falar aqui o que eu falei lá atrás, que eu vou contigo até a morte, que não sei o que eu vou estar contigo em todas as situações. Agora eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não vou. Eu sei que eu não sou tão forte assim. É isso que está acontecendo. Essa é a restauração que está acontecendo na vida de Pedro. E é quando nós reconhecemos isso, é que nós estamos preparados para a vida na fé e a missão e propósito que Jesus colocou sobre as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque
É nesse momento que Jesus olha para ele e fala: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É como ele estivesse falando: agora você está preparado, agora você sabe que você não é isso tudo, agora você sabe que depende de mim. Apacenta as minhas ovelhas. Os períodos que nós passamos, irmãos, de negação a Deus, de quebrarmos isso que nós temos com tanta, que guardamos com tanto zelo, não deixe que isso te afunde em um monte de culpas. Não, isso só está mostrando para você o quanto que você depende do Senhor. Tudo que você precisa é sair correndo desse barco e ir de encontro a Ele num arrependimento verdadeiro, porque agora Ele sabe que Ele pode colocar até mesmo um cajado nas suas mãos e dizer: Pedro, olha, está aqui, a chave está aqui, ó, contigo, apacenta as minhas ovelhas. Agora, Pedro, você está preparado realmente? Aleluia! É isso que ele está trazendo. E agora tem aqui uma vida restaurada. E eu quero, se coloque de pé, por favor, e nós vamos finalizar nesse momento. Não converse com ninguém. Apenas olhe para cá. Deixe o Espírito Santo falar com você. Santo Deus. Então ele está tendo esse papo com Pedro. E depois disso, ele fala assim: na verdade, te digo que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde você queria. Refere-se aí à juventude de Pedro. Mas quando já fores velho, você vai entender. Não, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. Ele aqui agora, ele está falando futuramente da morte de Pedro, e que Pedro agora vai ser fiel a ele até o final. Até alguns historiadores dizem que Pedro foi aquele que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia, mas alguns historiadores trazem esse relato, que ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus, e foi fiel até o último dia. E é o que Jesus está falando aqui agora para ele. E te levarás para onde tu não queres ir, um tempo distante, né, no qual ele ia morrer. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Pedro, segue-me. Jesus, irmão, com uma só palavra, o Senhor corrige cada uma das falhas de Pedro. E agora ele está instituindo ali a sua missão sublime. Com uma palavra. Eu vou repetir, com uma palavra. Com uma palavra, Jesus, nessa noite, está mudando vida de famílias aqui. Com uma palavra, Jesus, nessa noite, está refazendo aliança com Ele de santidade aqui. Aliança com Ele de fidelidade nesse ambiente. Com uma palavra, Deus, nessa noite, está restaurando ministérios nesse lugar. Porque agora, com o cajado na mão, Ele está falando: agora eu estou instituindo a sua missão. Agora você está livre para a sua missão. Você está completo. Agora você está preparado para essa missão. Aquilo tudo que você falou que ia ser, que você era, que fazia e acontecia, só mostrava o quanto você não estava preparado. Mas agora, depois disso, Pedro, o que você achou que ia te matar, ei, olha aqui para mim, aquilo que você achou que ia te matar espiritualmente, que ia te colocar no fundo do poço, está agora dando ferramentas para que você esteja completo diante da missão que Jesus tem para você. É o que Ele está falando para ele. É o que Ele está fazendo com uma palavra aqui nessa noite.
Você crê nisso? Você crê?